Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre lei de velocidade. Esse conteúdo é vastamente cobrado em provas por aí e está dentro da parte de cinética, ok? Acompanhe a aula aí. Para a gente discutir sobre lei de velocidade, vamos considerar o seguinte. Vamos considerar que a gente tem a seguinte reação aqui, né? A gente tem a substância A ali, que está reagindo com uma substância B, gerando a C e D, ok? E esse Azinho e Bzinho, Czinho e Dzinho, são os coeficientes estequiométricos, né? São os números que vêm do balanceamento da equação química, certo? Pessoal, bom, toda reação química tem uma expressão de velocidade. Essa expressão é chamada de expressão da lei de velocidade. Essa expressão relaciona velocidade com concentração molar das substâncias. Como que a gente pode prever essa expressão? Bom, a expressão sempre tem esse formato aqui, ó. Então, a velocidade da reação vai ser o quê? Vai ser igual a uma constante de velocidade. Essa constante é determinada experimentalmente, ok? Multiplicado pelas concentrações dos reagentes. Então, multiplicado pela concentração de A vezes concentração de B. Ou seja, a velocidade ela é diretamente proporcional a uma constante e às concentrações dos reagentes. Porém, para os reagentes aqui, tem alguns expoentes. Então, vou chamar o expoente do A aqui, olha, de alfa, e o expoente do B de beta. Então, esse expoente pode ser 1, pode ser 2, pode ser 0. Se a concentração está elevada ao expoente 0, qualquer coisa elevada a 0 vira 1, né? Quer dizer que a velocidade não depende daquela concentração. Mas a gente vai ver isso mais adiante. Então, a velocidade de uma reação vai ser igual a constante de velocidade que multiplica a concentração dos reagentes elevado a alguns coeficientes. Olha, esses coeficientes são determinados experimentalmente, ok? Já que eu vou mostrar para vocês como determinar esses expoentes a partir de dados experimentais. Mas antes, preciso explicar aqui para vocês alguns conceitos. Então, o alfa e o beta são determinados experimentalmente, ok? Então, isso aqui seria a expressão da lei de velocidade, ok? Tá, isso para uma reação qualquer. Bom, mas se a gente tiver uma reação elementar? Essa parte cinética é importante a gente entender o que são as reações elementares. Pessoal, as reações elementares são aquelas que ocorrem numa única etapa. Algumas reações elas ocorrem em 2, 3 ou 4 etapas, ok? Então, sempre que uma reação for elementar, quer dizer que ela tem uma etapa apenas, e aí é válido isso que eu vou falar aqui agora. Mas antes, você pode perguntar, quando é que eu vou saber que uma reação é elementar? Não vai. O exercício precisa falar que a reação é elementar, ok? Somente se essa reação aqui de cima for elementar, aí os coeficientes aqui, ó, os expoentes, vão coincidir com os coeficientes. Então, se essa reação aqui de cima for elementar, aí eu poderia escrever a expressão da lei de velocidade assim, ó. Velocidade vai ser igual a constante de velocidade multiplicado pela concentração do reagente A elevado ao coeficiente estequiométrico dele, multiplicado pela concentração do reagente B elevado ao coeficiente estequiométrico dele. Então, toda questão, todo exercício que falar que a reação é elementar, esses expoentezinhos serão os próprios coeficientes do balanceamento. E o que é uma reação elementar? É aquela que ocorre em uma única etapa. Mas se ela não for elementar, eu não posso falar que esses expoentes são os coeficientes. Ok, pessoal? Só para reações elementares, beleza? Um outro caso que pode aparecer é isso aqui, ó. Para reações não elementares, a gente tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é o seguinte: eu quero determinar a expressão para cálculo de velocidade para essa reação aqui, ó. Essa reação global. Só que ela ocorre em 2 etapas.
Sempre quando uma reação ocorre em duas ou mais etapas, sempre vai ter aquela etapa que é a mais lenta. E qual que vai ser a etapa mais lenta? É aquela etapa que tem maior energia de ativação para poder acontecer. Então você pode imaginar o seguinte, uma etapa tem uma certa energia de ativação, a etapa mais lenta vai ter uma energia de ativação muito maior. Nesse caso aqui, olha, o exercício também tem que falar qual que é a etapa lenta ou tem que dar um gráfico de energia, onde mostra-se as energias de ativação. Então, nesse caso aqui, a etapa 1, olha, é a etapa lenta, quer dizer que a energia de ativação dela vai ser maior que a da etapa 2, ok? Então, a etapa 1 é a etapa lenta, quer dizer que ela demora mais, a etapa 2 ela é rápida. Como ela é uma etapa rápida, ela praticamente não interfere, né? A gente considera que ela não interfere na velocidade da reação. E aí a velocidade é dada em função da etapa lenta. Então, como eu expresso a fórmula aqui para cálculo de velocidade em função da etapa lenta? É uma etapa, né? Eu posso considerar que cada etapa é uma reação elementar. Então, a etapa 1 ocorre uma reação elementar. Etapa 2, uma reação elementar. A equação global não é elementar, né? Porque ela veio a partir de duas etapas, ok? Então, como que eu expresso a equação aqui da lei de velocidade? Eu pego os dados da etapa lenta. Então, aqui a velocidade aqui vai ser o quê? A constante de velocidade, que depende do processo. Para cada processo eu tenho uma constante, ok? Multiplicado pela concentração dos reagentes aqui, ó, da etapa lenta. Então, é a concentração do hidrogênio elevado a 1, né? Que é o coeficiente estequiométrico. Multiplicado pela concentração do outro reagente, que é o NO, elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que é o 2. Então essa seria a expressão da lei de velocidade. Agora eu tendo os dados de constante e concentração, eu posso calcular a velocidade da reação, ok? Então para qualquer concentração que eu tiver dessas espécies, eu vou ter como achar a velocidade da minha reação. Então essa aqui é a expressão da lei de velocidade. Pessoal, então recapitulando antes da gente prosseguir, ok? A expressão da lei de velocidade sempre tem esse formato. Velocidade é igual a constante de velocidade vezes a concentração dos reagentes elevado a certos expoentes. Se a reação for elementar, ou seja, ocorre numa única etapa, esses expoentes, né, coincidem com os coeficientes estequiométricos. E se a reação não for elementar? Se ela não for elementar e o exercício der as etapas dela, o que eu faço? Eu pego a etapa lenta é aquela que demora mais, então a velocidade depende apenas da etapa lenta, ok? Então eu escrevo a expressão a partir da etapa lenta. Então pego os coeficientes, pego os reagentes, né, a concentração deles, e elevo aos coeficientes estequiométricos. E aí com os dados de concentração e constante, eu consigo achar a reação, ok? Tem um outro caso que eu vou explicar daqui a pouquinho, mas antes, preciso falar de um conceito aqui, olha. Pessoal, de ordem de reação. O que é uma ordem de reação? Vou explicar aqui agora. Olha, o expoente aqui da concentração do H2, o expoente é 1, não é isso? Então quer dizer que essa reação ela é de primeira ordem em relação ao H2, ao gás hidrogênio. Ela é de segunda ordem em relação ao NO, ok? Então eu posso falar de ordem em relação a cada um dos reagentes e eu posso falar de ordem como um todo, da reação. Então em relação ao reagente H2, a reação é de primeira ordem. Em relação ao NO, é de segunda ordem. Mas se eu simplesmente falar qual é a ordem da reação, aí eu somo os expoentes. 1 mais 2, 3. Então é uma reação de terceira ordem. Quanto maior a ordem, mais dependente a velocidade da reação é das concentrações. Então, por exemplo, quanto maior a ordem aqui, ó, a ordem global, vamos dizer assim, ou a ordem em relação a cada um dos reagentes, quer dizer que mais a velocidade depende da concentração. E quanto menor a ordem, menos a velocidade depende da concentração. Aí você pode me perguntar, tem reações onde a ordem aqui é 0 dos reagentes? Tem, a gente pode ver isso a partir de dados experimentais. E aí, o que acontece? As concentrações ficam elevadas a 0 e aí a velocidade depende apenas da constante. Isso acontece. Então, esse tipo de reação,
a velocidade da reação não depende da concentração. Então, existe esse tipo de reação onde a velocidade não depende da concentração dos reagentes. Existem algumas reações onde a velocidade depende pouco das concentrações, ou depende apenas da concentração de um reagente, não depende do outro. Ou existem aquelas reações onde se depende muito das concentrações dos reagentes. E aí a ordem é elevada, né? Segunda, terceira ordem ou mais, ok? Agora a gente vai aprender como chegar nessa expressão a partir de dados experimentais, que é a outra possível forma disso aparecer em questões. Ok, pessoal? Então dá uma anotadinha aí. Bom, pessoal, agora a gente vai ver como determinar a expressão da lei de velocidade, né, que é a expressão que relaciona velocidade e concentração das espécies, né, que participa de uma reação, a partir de dados experimentais. Então, primeira coisa, eu vou explicar o que nós temos aqui. Bom, o que a gente tem aqui? Uma série de experimentos, ok? A reação que está sendo feita é essa aqui, ó. É o BrO3-, que é o bromato, reagindo com Br-, que é o brometo, né? Mais 6H+, está produzindo o Br2, o bromo, mais a água. Então a reação é essa aqui. Como ficaria a expressão da lei de velocidade? Bom, a expressão ficaria mais ou menos isso aqui, ó. A velocidade é igual à concentração. Antes da concentração, a gente coloca a constante, né? Então, vamos colocar aqui, ó. A velocidade é igual a constante de velocidade. A velocidade é igual a constante de velocidade multiplicado pela concentração do primeiro reagente, que é o BrO3-, que é o bromato, multiplicado pela concentração do segundo reagente, que é o Br-, multiplicado pela concentração do terceiro reagente, que é o H+. Ok? Só que é o seguinte, não foi falado que a reação é elementar. Se a reação não é elementar, eu não posso pegar os coeficientes, que seria 1, 5 e 6, e colocar como expoentes aqui das concentrações. O que eu tenho que fazer? Bom, ele não deu também as etapas, a etapa lenta do processo. Então o que a gente tem que fazer? Usar esses dados aqui, olha. Ele fez a reação várias vezes, ele fez a reação 4 vezes, ok? E em cada reação que ele fez essa mesma reação 4 vezes. O que ele foi variando? As concentrações. Então aqui, ó, na primeira ele usou 0,10, 0,10, 0,10. Aí determinou a velocidade lá. Aí você pergunta, como que ele determinou essa velocidade? Bom, a gente tem alguns equipamentos onde a gente consegue monitorar a concentração de algumas espécies. Pode ser via algum equipamento ou alguma análise química, e aí a gente tem como saber como que foi a velocidade, quanto, né, que foi a velocidade da reação. Mas enfim, no experimento 1 tem esses dados. No experimento 2, o que ele fez? Ele mudou apenas, deixa eu ver aqui, só consertar um dado aqui. Aqui é 0,20. Exatamente. No experimento 2, o que foi feito? Aumentou apenas a concentração do primeiro reagente, os outros permaneceu constante. O que aconteceu com a velocidade? Aumentou. Depois no experimento 3 deu uma alterada, no quarto e assim por diante. Então o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar isso aqui. Eu vou explicar como que a gente faz isso. Bom, o que a gente precisa determinar? A gente precisa determinar qual influência a alteração de alguma concentração ali, né? A alteração da concentração de cada um tem na velocidade da reação. Então vamos fazer o seguinte, vamos comparar o primeiro e o segundo experimento. Então vamos pegar esses dois aqui, ó. Comparar esse e esse, ok? Olha, do primeiro para o segundo experimento, o que ele fez? Dobrou a concentração do bromato, não foi isso? Ficou multiplicado por 2. A concentração do brometo ficou a mesma. E a do H+ ficou a mesma. Então eles não vão interferir em nada, porque a concentração ficou a mesma. Mas quando dobrou apenas a concentração do primeiro reagente, que é o bromato, o que aconteceu com a velocidade da reação? A velocidade da reação dobrou também, passou de 1,2 vezes 10 a menos 3 para 2,4 vezes 10 a menos 3. Isso quer dizer que
A velocidade ela é diretamente proporcional à concentração do bromato. Porque eu dobrei, a velocidade dobrou. Isso mantendo os outros constantes. Então quer dizer que se eu dobro a velocidade desse reagente, se eu dobro a concentração desse reagente, a minha velocidade também dobra. Toda vez que eu tenho uma relação direta, quer dizer que o expoente é 1. Então o expoente do bromato aqui, pessoal, o expoente do bromato vai ser 1. Então não precisaria colocar, mas vou colocar aqui. Então toda vez que eu tiver uma relação diretamente proporcional, o expoente é 1. Ou, para facilitar em outras análises, eu posso pensar o seguinte. Aqui ficou multiplicado por 2, aqui ficou constante, então não importa. O que aconteceu com a velocidade? Dobrou. Que expoente eu tenho que colocar aqui no 2 para que 2 elevado a esse expoente seja igual a 2? Bom, o expoente aqui, o n, teria que ser 1, né? Então vai ser 1, o expoente do bromato. Beleza? Vamos para o segundo exemplo, para o segundo reagente. Vamos analisar aqui, olha, o brometo. Então eu tenho que pegar duas linhas de dados onde só a concentração do brometo varia e a dos outros fica constante. Porque aí eu vejo o efeito apenas da variação da concentração do brometo na velocidade. Então aqui, olha, se eu pegar, por exemplo, aqui, olha, se eu pegar o segundo, vamos pegar aqui, pessoal, o segundo e o terceiro. Aí você me fala assim, vai estar sempre na ordem assim? Não. O fato é o seguinte, eu quero analisar o brometo, então eu tenho que pegar duas linhas de dados onde o brometo, só o brometo varia a concentração. Se eu pegar o segundo e o terceiro, olha, a concentração aqui do bromato está ficando constante. A do hidrogênio também está ficando constante. Então, o efeito na velocidade aqui é só devido ao quê? Ao aumento aqui da concentração do brometo. A concentração do brometo aumentou 3 vezes, né? Passou de 0,10 para 0,30, então ficou multiplicado por 3. O que aconteceu com a velocidade, pessoal? Olha, a velocidade passou de 2,4 e foi para 7,2. Ou seja, a velocidade também ficou multiplicada por 3, né? 2,4 mais 2,4 dá 4,8, com mais 2, 6,8, mais 0,4, 7,2. Exatamente. Então é isso. A concentração do brometo ficou multiplicada por 3. Ele aumentou 3 vezes, do segundo para o terceiro experimento. O que aconteceu com a velocidade da reação? Aumentou 3 vezes também. Então quer dizer que a gente tem uma relação diretamente proporcional. Que expoente eu tenho que colocar aqui no 3 para que 3 elevado a esse expoente seja igual a 3? O expoente aqui seria 1. Então, o expoente do BR- vai ser 1. Por que eu estou falando dessa questão do expoente? Vai ser útil em outras concentrações onde o expoente é 2, 3 e assim por diante. Ok? Então, o expoente do bromato é 1 porque a relação entre a variação da concentração dele e a velocidade é diretamente proporcional. Dobrei concentração, velocidade dobrou. Do brometo, mesma coisa. Tripliquei a concentração, a velocidade triplicou. Mas isso mantendo os outros constantes. Agora, falta eu analisar, pessoal, o H+. E aí, o que eu tenho que fazer? Pegar duas linhas de dados experimentais onde somente a concentração do H+ muda. Então, a dos outros tem que ser constante. Se eu pegar do terceiro para o quarto, olha, aqui está mudando e o dele está mudando. Está mudando os 3. Então, o que eu posso fazer aqui? Olha, eu posso pegar o primeiro e o quarto. Então, vamos comparar o primeiro experimento com o quarto. Por quê? A concentração do bromato está constante. A concentração do brometo está constante. Apenas a concentração do H+ que mudou. Passou de 0,10 para 0,20. Então eu vou conseguir avaliar apenas a variação da concentração do H+, qual o efeito, né, da variação da concentração do H+ na velocidade. A concentração do H+, o que eu fiz com ela? Eu dobrei, ficou multiplicada por 2. E o que aconteceu com a velocidade da reação entre o primeiro e o terceiro? Olha, ficou multiplicado por 4, né? Passou de 1,2 para 4,8. Então, a velocidade multiplicou 4 vezes. Então, quando eu dobro a concentração do H+,
a velocidade quadruplica. Então não é uma relação diretamente proporcional, igual aos outros, ok? E aí, vamos usar aquele macete. Que expoente eu tenho que colocar aqui no 2 para que 2 elevado a esse expoente seja igual a 4? Bom, o expoente aqui vai ter que ser 2, né? Porque 2 elevado a 2 é 4. Então, se o expoente tem que ser 2, então o expoente aqui do H+ vai ser 2. Então, dá para usar esse macetezinho. Então, pessoal, só voltando aqui. Se eu variar a concentração do H+ apenas, se eu dobro apenas a concentração do H+, o que acontece com a velocidade? Quadruplica. Então, é uma relação que não é diretamente proporcional, ok? Então, que expoente eu tenho que colocar no 2 para que 2 elevado a esse expoente seja igual a 4? 2. Então, o expoente do H+ é 2. Pessoal, qual que é a ordem da reação? A reação é de quarta ordem, né? Aí eu somo aqui, né? 1 mais 1 mais 2. Reação de quarta ordem. A reação é de primeira ordem em relação ao bromato, primeira ordem em relação ao brometo e segunda ordem em relação ao H+. Então a velocidade da reação depende muito mais da concentração do H+ do que das outras duas espécies, ok? Então esse seria um possível tipo de questão que poderia aparecer aí. Então, ou a reação é elementar, aí é o mais fácil, os próprios coeficientes seriam os expoentes. Se a reação não for elementar, mas der a etapa lenta, eu pego a etapa lenta e escrevo a partir dela a expressão da lei de velocidade. Ou, um outro caso, é eu ter esse tipo de tabela. E aí o segredo é o seguinte, escreve a expressão contendo a concentração dos reagentes e os expoentes eu sempre vou analisando duas linhas de dados, onde a concentração de apenas um reagente muda. E aí eu vejo o que acontece com a velocidade. Se dobrou a concentração, a velocidade dobrou, é diretamente proporcional. Se dobrou a velocidade, se dobrou a concentração, a velocidade quadruplicou, quer dizer que é proporcional ao quadrado. E aí eu vou analisando com calma. Ok, pessoal? É muito tranquilo. Pega aí para fazer, faça os exercícios, escreva aí nos comentários a sua dúvida, ok? Se inscreva no canal, dê um like e até a próxima. Valeu!